Imagine um carro elétrico tão pequeno que parece um brinquedo, mas está a causar um verdadeiro terremoto na indústria automóvel do Japão. Ele custa apenas US$ 7.000, cabe em quase qualquer rua estreita e está a vender mais rápido do que muitos carros tradicionais. Enquanto gigantes como Toyota dominam o mercado há décadas, um microveículo inesperado está a chamar toda a atenção. A pergunta que muitos estão a fazer é simples: será que este pequeno carro pode mudar tudo? Durante muitos anos, o mercado automóvel japonês foi dominado por grandes marcas. Empresas como Toyota, Honda e Nissan construíram uma reputação mundial pela sua engenharia, confiabilidade e inovação. Mas às vezes, uma ideia simples aparece e muda completamente o jogo. Foi exatamente isso que aconteceu com um pequeno veículo chamado Kilograma Motors Mi-Bot. À primeira vista, ele parece quase demasiado simples para chamar atenção. É um microcarro elétrico de apenas um lugar, com um design minimalista e dimensões extremamente compactas. Na verdade, ele é tão pequeno que pode estacionar em lugares onde carros normais simplesmente não cabem. Mas o que realmente surpreendeu o mercado foi o preço. Enquanto a maioria dos carros elétricos custa entre $30.000 e $60.000, este pequeno veículo custa cerca de $7.000. Isso coloca o preço mais próximo de uma scooter premium do que de um automóvel tradicional. E é exatamente isso que está a atrair tanta gente. No Japão, muitas pessoas vivem em cidades densas com ruas estreitas e pouco espaço para estacionar. Para muitos moradores urbanos, um carro grande simplesmente não faz sentido. Eles não precisam de um SUV pesado. Eles precisam de algo simples, barato e eficiente. E é aí que o Kilograma Motors Mi-Bot entra em cena. Este pequeno veículo foi criado pela startup Kilograma Motors, uma empresa relativamente desconhecida que decidiu fazer algo radical: criar o carro elétrico mais simples possível para o uso diário nas cidades. Sem luxo, sem tecnologia exagerada, sem preço absurdo. A ideia era simples: construir um veículo que pudesse levar uma pessoa do ponto A ao ponto B com o menor custo possível. O resultado surpreendeu até os especialistas da indústria. Logo após o anúncio, milhares de pessoas começaram a fazer pré-encomendas. Em pouco tempo, o número de pedidos ultrapassou 3.000 unidades, algo impressionante para uma empresa tão pequena. Esse sucesso inicial fez muitos analistas começarem a fazer perguntas difíceis. Será que os consumidores realmente precisam de carros grandes e caros? Ou será que o futuro das cidades pertence a veículos pequenos como este? A verdade é que o mercado urbano está a mudar rapidamente. Cada vez mais pessoas querem mobilidade simples, não máquinas complexas. E se esta tendência continuar, o pequeno Kilograma Motors Mi-Bot pode ser apenas o começo de uma revolução silenciosa. Uma revolução que pode obrigar até gigantes como Toyota a repensar completamente a forma como constroem carros. E isso levanta uma questão ainda maior. Como é possível um carro elétrico custar apenas $7.000? Porque a tecnologia por trás deste pequeno veículo é muito mais simples do que muitos imaginam. Quando muitas pessoas ouvem falar de um carro elétrico de $7.000, a primeira reação é dúvida. Parece barato demais para ser verdade. Afinal, a maioria dos EVs custa dezenas de milhares de dólares. Então, como é possível que um pequeno veículo como o Kilograma Motors Mi-Bot custe menos do que muitas motos? A resposta está numa ideia simples: cortar tudo o que não é essencial e focar apenas no que realmente importa para a mobilidade urbana. Para entender como este microcarro consegue ser tão barato, precisamos olhar para a filosofia por trás do projeto da Kilograma Motors. Enquanto grandes fabricantes como Toyota, Honda e Nissan tentam construir carros cada vez mais sofisticados, esta pequena startup decidiu seguir o caminho oposto. Eles removeram quase tudo que torna um carro moderno caro. Primeiro, o tamanho da bateria. A bateria é normalmente o componente mais caro de um veículo elétrico. Em muitos EVs, ela pode representar 30% a 40% do preço total do carro. Mas o Kilograma Motors Mi-Bot não precisa de uma bateria gigante. Em vez disso, ele usa uma bateria muito menor que oferece cerca de 100 km de autonomia. Para quem dirige apenas dentro da cidade, isso é mais do que suficiente para um dia inteiro de deslocações. Outra grande diferença é a velocidade máxima. Este pequeno veículo atinge cerca de 60 km por hora. Isso pode parecer pouco comparado com carros tradicionais, mas para ruas urbanas no Japão, é perfeitamente adequado. Na verdade, muitas ruas nas cidades japonesas têm limites de velocidade bem abaixo disso. Isso significa que o carro não precisa de um motor poderoso, nem de sistemas complexos de arrefecimento. Um motor elétrico simples já faz o trabalho.
Depois vem o design ultra simples. O Kilograma Motors Mi Bot tem apenas um lugar. Isso reduz drasticamente o tamanho da carroçaria, o peso do veículo e a quantidade de materiais necessários para construir cada unidade. Menos metal, menos vidro, menos componentes eletrônicos. Tudo isso reduz o custo final. Outro detalhe interessante é o carregamento. Enquanto muitos EVs precisam de carregadores rápidos caros, este microcarro pode simplesmente ligar a uma tomada doméstica normal. Em cerca de 5 horas, a bateria fica completamente carregada. Isso significa que o dono pode simplesmente estacionar em casa à noite e acordar com o carro pronto para o dia seguinte. Sem estações especiais. Sem infraestrutura complicada. Tudo foi pensado para ser o mais simples possível. E essa simplicidade é exatamente o que torna o projeto tão revolucionário. Durante décadas, a indústria automóvel acreditou que os carros precisavam de se tornar cada vez mais complexos. Mais sensores, mais potência, mais tecnologia. Mas o sucesso inicial do Kilograma Motors Mi Bot sugere que muitos consumidores querem algo diferente. Eles querem mobilidade acessível, algo pequeno, algo fácil de usar, algo que simplesmente funcione. E quando milhares de pessoas começaram a fazer pré-encomendas deste pequeno carro, ficou claro que a ideia estava a ressoar com o público japonês. Mas isso levanta outra pergunta importante. Por que é que o Japão está tão interessado em veículos tão pequenos? A resposta está na forma única como as cidades japonesas foram construídas. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Balão de Fala partilhe a sua opinião nos comentários. Acha que carrinhos elétricos pequenos como este podem popularizar-se no mundo inteiro? E não se esqueça de gostar e subscrever para mais novidades sobre automóveis. Automóvel alta tensão. Se você olhar para as ruas das grandes cidades japonesas, vai notar algo curioso. Muitos carros já são pequenos, muito pequenos. Mas agora uma nova geração de veículos está a levar essa ideia ainda mais longe. Microcarros elétricos como o Kilograma Motors Mi Bot estão a aparecer como uma solução perfeita para a vida urbana no Japão. E quando entendemos como as cidades japonesas funcionam, fica claro porque este tipo de veículo pode ser exatamente o que milhões de pessoas precisam. Para começar, precisamos falar sobre as cidades japonesas. Em lugares como Tóquio, Osaka e Kyoto, o espaço é extremamente limitado. As ruas muitas vezes são estreitas, os estacionamentos são pequenos e cada metro quadrado de terreno é valioso. Isso significa que carros grandes simplesmente não são práticos para muitas pessoas. Na verdade, o Japão já tem uma longa tradição de veículos compactos chamados Kei-car. Estes carros são projetados especificamente para serem pequenos, eficientes e baratos de manter. Durante décadas, modelos produzidos por empresas como Suzuki, Daihatsu e Honda dominaram este segmento. Mas agora uma nova mudança está a acontecer. Muitas pessoas nas cidades japonesas já não precisam de carros para viagens longas. O transporte público é extremamente eficiente, com comboios e metros que ligam quase todas as áreas urbanas. Por isso, quando alguém compra um carro, normalmente é apenas para pequenas deslocações locais. Ir ao supermercado, levar algo pesado para casa, fazer pequenas viagens dentro do bairro. Para esse tipo de uso, um carro grande com 4 ou 5 lugares pode ser completamente desnecessário. É aqui que o Kilograma Motors Mi Bot se encaixa perfeitamente. Ele ocupa muito menos espaço na estrada e no estacionamento. Também consome muito menos energia porque é leve e simples. E como o preço é tão baixo, muitas pessoas podem finalmente considerar ter um veículo próprio sem gastar uma fortuna. Outro fator importante é o envelhecimento da população japonesa. O Japão tem uma das populações mais envelhecidas do mundo. Muitos idosos ainda querem a liberdade de conduzir para fazer pequenas tarefas diárias. Mas conduzir um carro grande pode ser difícil e estressante. O micro EV pequeno, lento e fácil de controlar pode ser uma solução ideal para essas pessoas. Além disso, cidades japonesas estão a tentar reduzir emissões e ruído. Veículos elétricos pequenos ajudam exatamente nesse objetivo. Eles produzem zero emissões locais e fazem muito menos barulho do que carros a gasolina. Tudo isso cria o ambiente perfeito para o crescimento de microveículos elétricos. E é por isso que tantos especialistas acreditam que o sucesso inicial do Kilograma Motors Mi Bot não é apenas uma moda passageira. Pode ser o início de uma nova categoria inteira de veículos. Mas se esta tendência realmente crescer, haverá uma consequência inevitável. As grandes montadoras japonesas terão de reagir. E isso levanta uma questão muito interessante.
Como gigantes da indústria como a Toyota reagirão a um carro de US$ 7.000 que está a ganhar tanta atenção? Durante décadas, gigantes automóveis japoneses dominaram o mercado com inovação e escala. Empresas como Toyota, Honda e Nissan sempre lideraram quando o assunto era tecnologia e eficiência. Mas agora algo inesperado aconteceu. Um pequeno veículo urbano chamado Kilograma Motors Mi-Bot, criado por uma startup quase desconhecida, começou a atrair mais atenção do que muitos carros tradicionais. E isso deixou toda a indústria a perguntar: será que as grandes empresas ignoraram uma oportunidade enorme? A indústria automóvel é normalmente dominada por empresas gigantes. Estas empresas têm fábricas enormes, bilhões em investimento e décadas de experiência. É por isso que muitos especialistas acreditam que startups raramente conseguem competir diretamente com fabricantes tradicionais. Mas às vezes a inovação não vem das maiores empresas. Ela vem de ideias simples que as grandes empresas ignoraram. Durante anos, muitas montadoras focaram em construir carros elétricos maiores, mais rápidos e mais tecnológicos. Modelos com grandes baterias, longas autonomias e dezenas de funcionalidades digitais. Esse tipo de veículo é impressionante. Mas também é caro. Mesmo os EVs mais acessíveis no mercado muitas vezes custam $30.000 ou mais. Isso cria um problema importante. Milhões de pessoas simplesmente não podem pagar esses carros. Enquanto isso, a pequena empresa Kilograma Motors decidiu seguir um caminho completamente diferente. Em vez de competir diretamente com SUVs elétricos sofisticados, eles criaram algo extremamente simples, um microveículo urbano. O Kilograma Motors Mi-Bot não tenta ser um carro para tudo. Ele não foi projetado para viagens longas ou autoestradas. Ele foi criado para uma única missão: mobilidade urbana acessível. E às vezes, focar numa única missão é exatamente o que cria um produto de sucesso. Quando os primeiros pedidos começaram a chegar, muitos analistas ficaram surpreendidos. Como uma empresa tão pequena conseguiu chamar tanta atenção? A resposta pode estar no facto de que as grandes empresas muitas vezes focam-se nos mercados globais e em veículos com margens de lucro mais altas. SUVs e carros grandes normalmente geram mais lucro por unidade. Microcarros baratos, por outro lado, oferecem margens muito menores. Isso pode explicar por que muitas grandes montadoras não priorizaram este segmento nos últimos anos. Mas agora o sucesso inicial do Kilograma Motors Mi-Bot está a levantar uma questão desconfortável para a indústria. E se existir um enorme mercado global para micro-EVs baratos? Se isso for verdade, então empresas que ignoraram esta oportunidade podem ter que correr para recuperar o tempo perdido. Gigantes como Toyota já têm experiência com veículos compactos, especialmente no segmento Kei-Car. Isso significa que eles têm o conhecimento para competir rapidamente se decidirem entrar neste mercado. Mas startups têm uma vantagem importante: agilidade. Elas podem experimentar ideias novas muito mais rapidamente do que grandes corporações. E às vezes isso é tudo o que é preciso para iniciar uma mudança na indústria. Agora, enquanto o mundo observa este pequeno carro japonês, outra pergunta começa a surgir. Se micro-EVs baratos funcionam no Japão, outros países poderiam seguir o mesmo caminho? Porque se isso acontecer, poderemos ver uma nova corrida global por carros elétricos ultra-acessíveis. Durante anos, a corrida dos carros elétricos foi sobre autonomia, potência e tecnologia. Quem tinha maior bateria? Quem fazia 0 a 100 km por hora mais rápido? Mas agora uma nova batalha pode estar a começar. Em vez de carros elétricos de $40.000 ou $60.000, algumas empresas estão a tentar construir EVs extremamente baratos. O sucesso do pequeno Kilograma Motors Mi-Bot mostra que existe procura real por veículos simples e acessíveis. E isso pode iniciar uma nova guerra na indústria automóvel. Se olharmos para o mercado global de veículos elétricos hoje, vemos um padrão claro. A maioria dos modelos ainda está concentrada em segmentos médio ou premium. Empresas como Tesla, BMW e Mercedes-Benz apostaram fortemente em carros elétricos sofisticados com grande autonomia, aceleração rápida e interiores cheios de tecnologia. Esses carros são impressionantes, mas também muito caros. Mesmo quando empresas tradicionais tentam lançar EVs mais baratos, o preço raramente desce abaixo dos $25.000. Isso significa que milhões de consumidores ainda estão fora do mercado elétrico. E é exatamente aí que um novo tipo de veículo pode entrar: micro-EVs urbanos. Carros pequenos, leves e simples que focam apenas no essencial. Empresas asiáticas estão especialmente interessadas neste segmento.
Fabricantes como BYD, Wuling e Hyundai já exploram ideias semelhantes em diferentes mercados. Um exemplo famoso é o Wuling Hongguang Mini EV, que se tornou um enorme sucesso na China. Este pequeno carro elétrico vendeu centenas de milhares de unidades porque era extremamente acessível. Ele provou algo importante. Preço pode ser mais importante do que autonomia para muitos consumidores. Para alguém que apenas conduz dentro da cidade, não faz sentido pagar por uma bateria enorme que raramente será usada. Um veículo simples pode fazer exatamente o mesmo trabalho por muito menos dinheiro. Se essa ideia continuar a ganhar força, o sucesso inicial do Kilogram Motors Mi-Bot pode inspirar uma nova geração de microcarros elétricos em todo o mundo. Imagine cidades onde milhares de pequenos EVs circulam silenciosamente. Menos congestionamento, menos poluição, mais mobilidade acessível. Mas também existem desafios. Em muitos países, regulamentos de segurança e padrões automóveis podem tornar difícil vender veículos extremamente pequenos. Além disso, alguns consumidores ainda associam carros maiores a mais conforto e status. Por isso, a adoção global de micro-EVs pode acontecer de forma gradual. Mesmo assim, uma coisa está a tornar-se clara. A indústria automóvel pode estar a entrar numa nova fase. Uma fase onde carros menores e mais baratos se tornam tão importantes quanto veículos grandes e luxuosos. E isso leva-nos à pergunta final. Se esta tendência continuar, como será o futuro da mobilidade nas cidades? Por mais de 100 anos, a indústria automóvel seguiu a mesma direção. Carros maiores, mais rápidos e mais poderosos. SUVs gigantes dominaram estradas em todo o mundo. Mas agora algo diferente pode estar a acontecer. Um pequeno veículo urbano como o Kilogram Motors Mi-Bot, que custa apenas $7.000, está a mostrar uma nova possibilidade. E se o futuro das cidades não pertencer a carros gigantes, mas sim a veículos minúsculos, simples e extremamente acessíveis? Quando olhamos para o futuro da mobilidade, uma coisa torna-se clara: as cidades estão a mudar. Populações urbanas continuam a crescer rapidamente. Ruas tornam-se mais congestionadas. Espaço para estacionar torna-se cada vez mais raro. Em muitas cidades modernas, simplesmente não há espaço suficiente para milhões de carros grandes. Isso está a forçar governos e empresas a pensar de forma diferente sobre mobilidade. Algumas cidades estão a investir em transporte público mais eficiente. Outras estão a criar zonas livres de carros ou incentivar bicicletas e scooters elétricas. Mas entre esses extremos existe um espaço interessante. Pequenos veículos urbanos. Carros compactos que ocupam menos espaço, consomem menos energia e são mais fáceis de usar no dia a dia. É exatamente aqui que veículos como o Kilogram Motors Mi-Bot podem encontrar o seu lugar. Ele representa uma ideia simples: um carro não precisa de fazer tudo. Ele só precisa de resolver um problema específico. Levar uma pessoa pela cidade de forma barata e eficiente. Se essa filosofia ganhar força, poderemos ver uma nova geração de veículos urbanos. Alguns podem ser micro-EVs de um lugar, outros podem ter 2 lugares. Alguns podem ser ainda mais pequenos do que carros atuais. Grandes empresas já estão a explorar estas ideias. Fabricantes como Toyota, Honda e Nissan já mostraram protótipos de veículos elétricos urbanos ultracompactos nos últimos anos. Isso significa que a indústria está claramente a observar esta tendência. Mas existe outra razão importante para o crescimento destes veículos: sustentabilidade. Carros menores precisam de menos materiais para serem produzidos e usam baterias menores. Isso reduz o impacto ambiental da fabricação. Além disso, veículos leves consomem muito menos energia por quilômetro. Isso significa menos pressão sobre redes elétricas e menos necessidade de mineração para baterias gigantes. Para cidades que querem reduzir emissões e melhorar qualidade de vida, micro-EVs podem tornar-se uma ferramenta muito importante. Claro, carros grandes não vão desaparecer completamente. Famílias ainda precisarão de veículos maiores para viagens longas. Mas dentro das cidades, o equilíbrio pode mudar. E talvez no futuro, as ruas urbanas sejam dominadas por pequenos veículos elétricos silenciosos, muito parecidos com o Kilogram Motors Mi-Bot. Se isso acontecer, o pequeno carro de $7.000 que hoje parece apenas uma curiosidade pode acabar sendo lembrado como o início de uma grande mudança na indústria automóvel. Balão de Fala partilhe a sua opinião nos comentários. Conduziria um carrinho elétrico pequeno como este na sua cidade? E não se esqueça de gostar e subscrever para mais novidades sobre automóveis. Automóvel alta tensão.